Minha gente, boa noite os amigos presentes e boa noite os que nos acompanham através da rede social Facebook. O tema desta noite, como foi durante a semana programado, é penso, logo existo. É uma expressão de René Descartes e que tem uma importância muito grande para a gente fazer uma reflexão do que significa pensar e existir. Mas para iniciarmos propriamente dentro do tema, não podemos esquecer que existem 3 leis universais. Leis essas que regem toda a realidade deste mundo e de tudo que nós entendemos como ser e como existir. A primeira lei é a lei da evolução. Toda obra de Deus, ela tem por obrigação e por essência evoluir. Por isso que para nós a vida muitas vezes é tão complicada, porque a gente tem sempre que estar seguindo essa ordem. A evolução é um crescimento interior. Os crescimentos e as evoluções, elas requerem de nós os processos das transformações. A transformação nos traz a incerteza muitas vezes nos amedronta e nos faz querer recuar diante de um projeto que ninguém pode recuar. A obra, ela está totalmente vinculada a uma consciência e a uma inteligência maior, e essa inteligência que todos nós sabemos que é Deus. Existe outra lei que também se correlaciona com essa, que é a lei da causa e efeito, ou lei de ação e reação. Tudo que você realizar, todo ato, todo processo da vida como causa, vai sempre gerar um efeito, que é consequentemente o que vai gerar como consequência a resposta daquilo que nós fizemos. Como Jesus dizia sempre, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente tem que colher em todos os momentos da vida aquilo que a gente planta. Por isso que eu sempre digo, vivemos num mundo onde há uma grande injustiça que permeia em todos os meios, mas aqui não existe nenhum injustiçado. Seria Deus muito inconsequente se permitisse a injustiça, porque a obra de Deus ela é pautada unicamente dentro dessas bases de causa e efeito mediante a justiça divina, que é uma justiça que jamais poderá ser contestada, porque ela é absoluta, né? E Deus como nosso Criador, e nós na condição de criatura jamais poderemos deixar de cumprir essa lei. E a mais complexa e que é fundamentalmente a base, a sustentação da nossa doutrina como sendo a doutrina espírita, que é a reencarnação. Não teríamos como compreender o sentimento, o processo, a continuidade da vida, se não tivéssemos uma ideia do que seja a reencarnação. Mas ainda algumas correntes, tanto filosóficas como científicas, até mesmo religiosas, ainda resistem ao entendimento do que seja a reencarnação. Então, nós temos que sempre nos pautar a essas 3 condições fundamentais da vida: a evolução, a causa, o efeito e a reencarnação. Esse nosso estudo tem como principal função mudar o nosso padrão mental. Afinal de contas, nos nutrimos tanto mentalmente como fisiologicamente daquilo que imaginamos através do pensamento. O nosso corpo harmonicamente funciona como uma grande orquestra, onde cada um de nós adota para si o seu próprio ritmo, que é o ritmo da vida. Mudar o ritmo ou o tom é como mudar a forma de pensar. Ou seja, tudo recai numa única realidade, o pensamento. Somos o que pensamos que somos. Por não termos uma ideia do nosso poder mental, estamos sempre procurando alguém que aponte
por nós o caminho que devemos seguir. Nos deixamos influenciar constantemente pela impressão dos outros, deixando de conduzir o próprio ritmo da vida através do seu pensamento. Com o conhecimento da doutrina, e agora aliada à física quântica, nós descobrimos que temos algo dentro de nós querendo nos ensinar coisas novas, né? E, consequentemente, com o objetivo de nos tornar pessoas melhores. Esse é o grande objetivo, por isso que a gente falou no início do processo da evolução, ação e reação, e a reencarnação tem como objetivo nos estimular a sermos pessoas melhores. Esse é o grande projeto da vida. Porque eu sempre digo, meus amigos, é que a nossa vida, ela deu certo. Deus não colocaria cada um de nós dentro de um projeto tão complexo que é a própria existência, se não esperasse uma resposta, ou se não tivesse a certeza de uma resposta. Eu sei que a caminhada, a jornada, muitas vezes ela é difícil, ela nos impele a passarmos por provas, até mesmo por reparações, expiações, mas tudo isso faz parte das criações mentais que nós construímos através dessa grande jornada, como eu disse. E tudo nasce pela ação do pensamento. Por isso que o pensador René Descartes diz: penso, logo existo. Ou seja, só existe aquilo que você pensa. E a única coisa que vai existir sempre é você dentro do seu próprio pensamento. As pessoas, as coisas, elas vão e vêm dentro de nós à medida que nós a consideramos como realidade nossa. Veja que uma pessoa que não está no nosso pensamento, ela temporariamente não existe. Veja como é complexo o processo da interação mental, não é? Para o pensamento não existe espaço nem tempo. Ele não obedece a esse momento nosso que se relaciona ao que nós chamamos de espaço e tempo. Somos como peixes mergulhados no oceano, e esse oceano é o pensamento de Deus. Tudo está contido em tudo. Consequentemente, nós estamos dentro do todo, o todo está em nós, como realidade de vida que nós precisamos viver. Então, como co-criadores, vinculados a Deus como nosso Criador, nós possuímos 3 condições fundamentais que regem a nossa vida. Primeiro é o sentimento. O sentimento é toda a realidade que nós, ao tempo ou ao longo do tempo, vamos armazenando dentro dos nossos arquivos mentais. Consequentemente, ele é automático e ele depende muito da evolução. As pessoas sempre falam e comentam dos erros alheios. Muitas vezes criticamos e até condenamos o próximo e não paramos para perceber que cada um carrega consigo aquilo que é a sua própria herança, a sua própria realidade, na forma de sentimento. Pessoas que têm sentimentos nobres, elas têm comportamentos nobres. Mas isso tudo é matéria ensinada e que deve ser aprendida. E tudo fazendo parte desse contexto, como eu disse, que é a própria vida. Agora, o pensamento, ele domina o sentimento. Porque muitas vezes as pessoas dizem: eu agi sem pensar. Nós não podemos parar de pensar um só instante. Porque o pensamento é força dinâmica da consciência ou da mente, que precisa, como eu disse lá no começo, evoluir. Então isso tudo está dentro de uma realidade já pré-determinada. Nós saímos da condição, segundo o próprio Leon Denis, quando ele diz que a alma, ela dorme no mineral, né?
sonha no vegetal, agita-se no animal para despertar no homem. Veja que longa jornada a alma percorre. E quando eu falo a alma, é o espírito encarnado. Veja quanto nós já avançamos e o quanto nós já superamos de obstáculos que, consequentemente, não foram os mais fáceis, para chegarmos à condição que estamos. Eu sempre digo, você, por mais que queira contestar ou condenar a sua vida, você está vivendo o melhor que poderia ser. Não há erro nenhum dentro desse projeto. Nós é que, muitas vezes, nos deparamos com realidades que não queremos aceitar. Resistimos a fatos, a momentos da vida que precisam de nós um comportamento. E esse comportamento, ele é fruto do nosso sentimento. Sermos sentimentalmente pessoas equilibradas, fomentaremos pensamentos também equilibrados. Mas é muito difícil você, como vamos ver mais adiante, ter uma ingerência ou uma coordenação plena de tudo isso. E, finalmente, a ação, que é colocar toda a nossa realidade em prática. Muitas vezes nós temos sentimentos bons, temos pensamentos nobres, mas somos pessoas, muitas vezes, imparciais. Nós, muitas vezes, não temos a vontade, a determinação de agir. A vida precisa desse grande atributo que é a ação. Não adianta você ficar parado, lamentando, muitas vezes, como sempre fazemos, reclamamos, e alguns até chegam a se revoltar contra Deus, mas não move nada em termos de ação. E isso é fundamental. Então, um dos fatores que mais se instala dentro desse processo, quando o sentimento, quando o pensamento e a ação não conseguem estabelecer o seu critério e a sua necessidade com o propósito de nos estimular no processo do crescimento interior, vem a depressão. E o que é a depressão? A depressão é um sentimento de natureza, muitas vezes, mal dirigido ou mal coordenado, como uma tristeza que se instala e demora mais do que o tempo necessário. E por que essa minha tristeza não sai de dentro de mim? Porque eu tenho sentimentos que a aprende. Esses sentimentos são fatos da minha vida passada ou do meu momento passado, questões que não foram resolvidas. Por quê? Porque eu não elaborei um projeto ou não busquei na ação a solução necessária e, consequentemente, isso se associa a fatores que vão se somando dentro do contexto da vida e eu começo a entrar em processos de depressão. A deprimir-se é cair, é deixar que o problema supere todas as suas forças, um transtorno mental de natureza principalmente incapacitante. Não só pela tristeza, mas por outros fatores ela vem, e por ser de natureza muito insidiosa, muito sorrateira, a depressão nos pega, e nos pega muitas vezes desprevenidos. E aí é preciso buscar de imediato, através de uma ação, a sua solução. Então, como nós comentamos, a nossa mente ela é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai, e o que você acredita torna-se realidade. Isso faz parte de toda a nossa realidade de vida. Mas para que a gente fale sobre o pensamento, nós não podemos associá-lo a uma condição que é a onda mental. Vocês talvez não percebam, tudo o que nós pensamos, nós nos inserimos dentro dessa realidade pensada. Então, vamos fazer aqui um estudo sobre o que seja o pensamento como a onda mental. Existem dois tipos de ondas dentro da física clássica, que é a onda transversal e a onda longitudinal.
O que é uma onda? A onda é uma manifestação do campo. É uma realidade que abrange toda a realidade do universo. Tudo é onda. Tudo se manifesta dentro desse campo, principalmente as ondas eletromagnéticas que são tão bem descritas dentro desse processo. Mas existem dois tipos de ondas. Existem as ondas longitudinais e as ondas transversais. As ondas longitudinais, como o próprio nome está dizendo, são ondas que se propagam de forma horizontal. Elas são ondas que se espalham rapidamente. Mas nós temos as ondas transversais, que são ondas oblíquas. Elas vibram praticamente dentro de um mesmo espaço. Lógico que elas têm amplitude e têm frequência. O que a gente pode entender? Todas as vezes que a gente está pensando, a gente está produzindo um campo, uma onda. Essa onda, ela pode ser de baixa frequência ou de alta frequência, dependendo da forma como nós estamos pensando. Uma pessoa estressada, ela tem a sua onda mental com uma pequena amplitude e uma alta frequência. É como se você olhasse aqueles aparelhos de eletrocardiograma com aquela agulhazinha fazendo aquela inflexão, mostrando o quanto aqueles batimentos cardíacos estão se processando. A mesma coisa acontece com a mente. Uma pessoa estressada, ela concentra dentro de um pequeno espaço uma grande frequência. Consequentemente, isso provoca uma desarmonia muito grande. Por quê? Porque ela não dissipa, ela não transforma aquela onda que é transversal numa onda longitudinal, porque as ondas, como vocês viram, na forma de pensamento, elas não obedecem espaço nem tempo. Basta que você feche os olhos e pense, e você vai se localizar ou se deslocar para onde o seu pensamento levar, independente de local, independente de espaço e de tempo. Né? Então, é necessário a gente entender isso. Agora, há um fator fundamental quando a gente fala sobre onda e sobre pensamento. Tudo que você pensa é realidade. Porque nós materializamos sempre o nosso pensamento à medida que nós pensamos. Se você idealizar um momento, um fato, isso passa a existir dentro de você como uma possibilidade que poderá se transformar numa realidade à medida que você, voltando ao que dissemos, transforme esse sentimento em pensamento e ação. A ação é exatamente a energia que você vai usar para estimular o seu sentimento ou o seu pensamento. E eu me lembrei, lá da física quântica, que nós podemos utilizar, e hoje ela nos auxilia muito, principalmente dentro dos nossos estudos acerca da doutrina espírita. Todos nós sabemos que o universo conhecido por nós, ele é matéria, ele é formado de uma matéria que, com certeza, é responsável pela construção de tudo que nós vivenciamos. A unidade fundamental da matéria é o que nós conhecemos como átomo, né? O átomo é a menor partícula que forma a matéria. O átomo, por sua vez, até então era tido como, pelo próprio nome, indivisível. O homem consegue descobrir que o átomo ele é formado por 3 outras partículas menores, que são prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons são partículas de natureza positiva, os nêutrons, como o próprio nome está dizendo, eles são positivo e negativo, ou seja, são neutros, e em volta da estrutura nuclear do átomo existe uma pequena partícula chamada de elétron. Esses elétrons, eles giram indefinidamente em torno deste núcleo. Para que esse átomo permaneça em equilíbrio, é necessário que ele tenha uma quantidade de elétrons igual à quantidade de prótons. Veja que isso já começa a trazer uma certa ideia do que seja harmonia e equilíbrio. Eu não disse a vocês lá que o homem, a alma começa a sua experiência no mineral. O mineral é matéria, a matéria é constituída por partículas, como nós estamos dizendo.
Então, quando numa experiência, a tão famosa experiência de dupla fenda, o cientista observou que uma determinada matéria, um determinado elemento radioativo, ou seja, que radiava, ele, colocando diante de um anteparo, ele observou que aquelas partículas, elas eram deslocadas ou se irradiavam passando por uma fenda. E lá no fundo se projetava como algo que havia ultrapassado aquela fenda. De repente ele colocou duas fendas e, para surpresa dele, aquela pequena partícula que é matéria, porque matéria é formada de matéria, porque está lá no núcleo do átomo, o elétron é uma unidade formadora do átomo, ele observou que ela se comportava como onda. Como é que uma partícula poderia se dividir e passar ao mesmo tempo por dois espaços? Só a onda é que tem essa propriedade. Mas aí, para surpresa maior, ele verificou que quando um observador, quando alguém observava, aí vem exatamente a mente, a consciência e o pensamento, aquela onda se comportava como partícula, ou seja, a intervenção de uma mente modificava a natureza de uma coisa tão fundamental e tão importante como é a matéria. Por isso que o René Descartes fortalece muito, penso, logo existe, ou seja, o pensamento influi em tudo que você imaginar. Tudo é força do pensamento. E mais adiante, eles estudando a dupla fenda, eles verificaram que tudo estava interligado. Todo esse universo, como eu mostrei a vocês, na condição de uma grande realidade de onda, onde tudo está inserido em tudo. Verificou ele, ou eles verificaram mais tarde, que essa mesma partícula, quando ele relacionou o que eles chamavam de emaranhamento quântico, ele relacionou uma partícula com a outra e colocou-a em ângulos opostos, que ele chamava de spin, e separando essas partículas de forma indefinida, e não importando a distância, no momento em que uma daquelas partículas que estavam correlacionadas, formando aquele par de elétrons, no momento em que ele invertia o spin de uma, a outra invertia automaticamente, sem que um emitisse um sinal para o outro. Ou seja, isso é de uma natureza fantasmática, uma coisa que está totalmente fora de tudo que você imaginar de realidade. Como é que uma coisa pode mudar através de uma distância indefinida, sem que haja uma correlação? Como é que eu posso mudar algo que não está ao meu alcance? Só através da força do pensamento. E, consequentemente, ele observou que tudo estava, como eu disse, tudo está correlacionado. Então, nós temos que ser muito vigilantes, termos muito cuidado como nós estamos utilizando o nosso pensamento. Porque todo pensamento é força dinâmica em ação que pode mudar tudo. Você desejar um mal, você imaginar uma coisa, seja em que sentido for, isso se transforma e pode se transformar em realidade. E quando é que acontece essa realidade? Quando você colapsar a onda, ou seja, quando o observador, ele transformar o que era onda em realidade material. Ou seja, no momento em que você cria um pensamento, você começa a gerar fatos para fortalecer esse pensamento. Aí é quando vem a ação. Pessoas que fomentam ou que pensam coisas negativas, elas, consequentemente, elas estão atraindo e movendo fatores negativos. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Onde partícula, a partir de agora, para o nosso entendimento, passa a ser uma mesma realidade. Por isso, sempre que o pensamento, que pensamos,
materializamos o nosso pensamento. E um dos fatores mais interessantes, e nós vamos começar, é a prece. Quando a prece ela é dirigida com fervor, com envolvimento interior, com sinceridade, não a prece apenas verbalizada, a prece dirigida sem que haja um sentido, ela não tem eficácia nenhuma, porque ela não cria meios para transformar a possibilidade em realidade. É muito frágil. Ela não consegue atingir os seus objetivos. Nós falamos no nosso estudo de quinta-feira, a prece refratada, ou seja, a prece que se desvia do seu objetivo e não consegue atingir aquilo que você imagina que vai acontecer, aliás, que vai atingir. Então, como nós devemos tratar o nosso pensamento e evitarmos as influências negativas que ele pode trazer? Por exemplo, a gratidão. Geralmente a gente pensa que a gratidão é agradecer. Não, agradecer é um ato de educação. É um ato de gentileza. Você recebeu um bem, ou alguém lhe fez um bem, e você agradece. A gratidão, ela como prece, muitas vezes a gente vai à igreja, ao templo, a um determinado lugar, e realiza através de uma prece um ato de gratidão. Também isso não tem tanta importância. Por quê? Porque a prece não é propriamente uma gratidão. A gratidão, gente, é você mudar o seu olhar diante do que você está vivendo. Muitas vezes nós estamos vivendo momentos difíceis, complicados, dolorosos, com perdas, com frustrações, decepções, e geralmente a gente se entrega a esses fatos, se vitimizando, e esquecemos de ver que nós podemos mudar o nosso olhar. Eu não tenho isso, mas tenho isso. Eu não estou bem financeiramente, mas eu tenho saúde. Me falta isso, mas eu tenho isso por acréscimo. Isso sim é gratidão. É você ver esse lado positivo da vida e agradecer aquele que, como eu disse lá no início, ele não errou. A obra, ela está dentro daquelas leis que nós verificamos: evolução, causa e efeito e reencarnação. Tudo isso é a misericórdia de Deus nos estimulando a criar dentro de nós, cada um, pela força do pensamento, uma vida que seja uma vida plena. E os processos vão acontecendo. Então, uma das coisas também muito importante com relação ao nosso é a prática do bem. Toda pessoa que pratica caridade, não a caridade como nós conhecemos, essa caridade que apenas favorece o outro pelo excesso do que nós temos, mas a caridade que é a caridade para consigo mesmo, a autocaridade. Como é que eu posso dar o que eu não tenho? Como é que eu posso perdoar se eu não me perdoo? Como é que eu posso amar se eu não me amo? Então, praticar o bem é viver o bem, e para tanto é necessário que você seja sempre uma pessoa grata. Essa gratidão nos fortalece muito. Vigiar os maus pensamentos, como nós somos invigilantes com relação aos nossos pensamentos. Ruminamos 24 horas, muitas vezes, pensamentos de tristeza, de raiva, de ressentimento. E isso faz com que a gente se envenene e passe a ser vítima desse próprio veneno. E esses pensamentos, eles tomam conta de nós. Por quê? Porque nós estamos dando a ele a maneira, aliás, a força que eles precisam para existir. Então, os conflitos, outro grande problema que envolve o nosso pensamento. Devemos entender que os conflitos, eles são necessários. Discutir ideias é diferente de discutir pontos de vista. O ponto de vista é a vista de um ponto. O ponto de vista é de natureza pessoal, é o que eu acho. E sou radical naquilo que eu acho. Isso acontece muito dentro dos movimentos religiosos. Não é permitido mudar uma ideia, porque ela já está pré-concebida. São as crenças limitadoras que eu tenho que ser, porque tenho que ser. Homem não chora. E tantos outros que nós
vivenciamos como crença. Então, é preciso a gente entender que é no conflito, que é na diferença que se encontra a unidade. Porque eu sempre digo que nós temos de mais igual é a nossa diferença. Numa relação, não adianta você querer mudar o outro para se beneficiar dessa mudança, porque isso não existe. O grande processo da vida é a mudança mútua. É ceder espaços para formar espaços comuns. Dentro de uma família, vai sempre existir conflitos, mas a experiência nos convida ao entendimento. E isso só se faz pela força do pensamento. Pessoas nobres, pessoas de sentimentos nobres, com certeza elas criam possibilidades nobres. As más paixões, né? Porque a paixão, ela não deixa de ser uma coisa interessante, mas ela é como um cavalo. Ela nos leva longe, a lugares distantes. Mas se tiver o domínio, se nós estivermos com a rédea do cavalo, ele nos leva para onde ele quer. E as paixões, elas precisam ser muito bem direcionadas. Uma paixão mal dirigida significa sofrimento, e sofrimento de profundidade. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente ama se amando. E as paixões muitas vezes extrapolam, que é bem diferente. Paixão e amor são duas coisas bem diferentes, e as pessoas muitas vezes confundem. A paixão, ela move sentimentos, mas ela tem um tempo. A paixão, ela é estimulada, mas quando ela começa a perder força, se não existir por trás o amor, ela morre. Por isso que as relações, elas duram tão pouco quando são movidas unicamente pela paixão. Porque a paixão, ela não deixa de ter também um sentimento egoísta. Eu vejo no outro aquilo que o outro atende a mim ou em mim. A beleza, o jeito, a maneira de ser. Mas as pessoas não são assim. Ninguém segue um padrão de comportamento que seja ditado pelo outro. Cada um tem sua forma de ser, sua maneira de ser. E o mais difícil de todos os problemas movido pelo pensamento é o orgulho. O próprio Allan Kardec dizia que era a chaga de toda a humanidade é o orgulho. O que é o orgulho? O orgulho é algo que transforma o homem num ser totalmente diferente. Ele pensa apenas em si. Porque o orgulhoso, ele, como eu acabei de dizer, ele pensa só em si. E o egoísta, além de pensar em si, ele quer que todo mundo veja ele como sendo esse ser diferenciado. E isso não deixa de ser uma forma de pensar. Até porque nós não somos o que muitas vezes pensamos que somos. Então, a mente, como eu disse, ela possui amplitude e frequência. Dissipar pensamentos significa desobstruir os seus processos de mentalizações. Muitas vezes nós estamos tão presos, e esses pensamentos, eles tomam conta de toda a nossa estrutura, tanto psíquica, espiritualmente falando, como principalmente biológica. Daí as doenças que são as chamadas oportunistas. Porque quando você gera uma onda, principalmente uma onda de frequência intensa, de pouca amplitude, essa onda ela vai se deslocar para algum lugar do seu corpo, e principalmente para os lugares onde a sua imunologia é mais baixa. Se você tiver uma predisposição a determinada doença, ela será estimulada por essa onda de natureza desequilibrante. Por isso que nós somos todos doentes, segundo o próprio Jesus disse: eu não vim para os sadios, eu vim para essas pessoas que não sabem usar a forma de pensar, que pensam que são o que são, e sem ser o que muitas vezes são. E então, se a mente é um objeto quântico, como ele disse, ela tem característica de natureza ondulatória. Então, como nós verificamos, esse nosso pensamento, ele é quem vai estruturar
toda a nossa realidade de vida. Em sua escalada evolutiva, o espírito aumenta sua capacidade tanto perceptiva como receptiva, percebendo e avaliando aquilo que você percebe e atraindo para você, como ele disse, tudo o que eu penso, eu atraio para mim. Pessoas com pensamentos negativos, elas atraem pensamentos de mesma natureza, porque essas ondas, elas podem ser ondas estacionárias, podem ser ondas de vibração, ondas de expansão. Nós temos ondas destrutivas e ondas construtivas. As ondas construtivas são aquelas ondas que se intercruzam formando uma única realidade. Se você é uma pessoa que transmite um pensamento de natureza nobre, você encontrando pessoas que estimulem-se por esse pensamento, elas formam um campo maior de vibração e todos se beneficiam por esse campo. Mas nós temos as ondas destrutivas, que são aquelas ondas que se chocam. Elas são de vibrações diferentes. É como se você falasse grego e o outro falasse português. Não há entendimento. E na maioria das vezes nós estamos vivendo esses desentendimentos porque não temos ainda o cuidado de coordenar o nosso pensamento. E vibramos muitas vezes numa frequência acima do que é permitido. Então, vibrando em uma frequência mental mais elevada, nós estamos entrando com esferas superiores e com as inteligências que vibram com a mesma frequência. O mundo espiritual, ele não está tão distante de nós. Como eu disse a você, tudo faz parte de uma única realidade. Só você entendendo que na vida de todos nós, existe sempre os meios para alcançarmos aquilo que nós desejamos, e tudo vem por esse caminho, que é o caminho do pensamento. Mas eu sempre digo, a diferença entre eu e um espírito que está ao meu lado, só é mais matéria e menos matéria. Eu estou preso a uma estrutura que me dá a condição da experiência, ou para a experiência que eu estou vivendo, no mundo que eu vivo, pois eu sou obrigado a seguir as leis deste mundo, principalmente a lei da gravidade, e preso a esse corpo, eu me limito ao que ele determina como meios para a minha comunicação, que são os sentidos naturais. Mas um espírito que está aqui ao meu lado, ele não estando preso a esse corpo, ele tem uma capacidade de expansão, de visualização, de interação muito maior do que eu. Só é essa a diferença, mais matéria e menos matéria. Mas nós não estamos tão distantes. E por que é que nós não nos entendemos? Por que é que nós temos tanta dificuldade de vermos nosso lado espiritual? Porque nós estamos vibrando numa frequência muito alta, com pouca amplitude, onde a matéria se solidifica e ela perde a sua capacidade expansiva. São as pessoas embrutecidas, as pessoas que muitas vezes pegam todos os seus recalques, suas frustrações, e criam um mundo próprio, e ali ela vai viver a sua própria miséria interior. E eu pergunto a vocês, como é que eu posso penetrar numa estrutura tão cristalizada, tão solidificada, quando a mente precisa da fluidez do pensamento? Esse pensamento que não obedece nem à lei da localidade, simplesmente atende e atinge a todos de uma mesma maneira. Então, o ser se torna uma onda irradiante, sempre superando os seus invólucros mais densos. A gente tem que sair deste corpo o máximo que pudermos. E para sairmos dele é preciso que a gente diminua a frequência e aumente a amplitude em termos de manifestação de onda. Por isso que nós não temos ainda a capacidade de entender as outras dimensões do universo em que vivemos. Na parte 4 das esperanças e consolações, Allan Kardec, como sempre, brilhante, faz a seguinte pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Veja a pergunta.
E eles respondem não. Por isso, a vida lhe foi dada como prova e expiação. Nós ainda não temos a condição de ter a felicidade plena. Por quê? Porque esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo onde a gente precisa consertar muita coisa na vida da gente. Não como castigo, não como penalidade, mas como experiência evolutiva. E essas provas, quando nós não estamos bem qualificados, agimos com insegurança e muitas vezes não obtemos as notas desejadas. Por quê? O conteúdo foi dado. Ninguém pode ser avaliado por um conteúdo que não lhe foi dado. Então, as minhas provas são escolhas do processo evolutivo. Se eu preciso trabalhar a humildade, é preciso que eu passe por experiência que me estimule a humildade. Se eu preciso trabalhar o perdão, é preciso que algo me estimule a perdoar. E isso é com certeza... E não nos traz uma felicidade plena, porque nós temos momentos de felicidade, sim, quando nós comemos uma comida que é saborosa e nos saciamos, mas veja que termina aquela saciedade, a felicidade acaba. O desejo de um bem material, o desejo de uma posse, tudo isso tem começo, meio e fim. A partir do instante que eu conquisto aquilo que é motivo do meu desejo, e esse desejo não é algo de natureza mais profunda no que diz respeito à espiritualidade, aquilo se acaba no momento em que é realizado. Por isso que a vida muitas vezes é tão sem sentido. As pessoas que passam por determinados tipos de transtornos mentais, elas são pessoas limitadas muito a essa realidade. É como se o depressivo, ele tomando a fluoxetina, a medicação que vai substituir a serotonina, consequentemente aquilo dá a ele uma sensação de alegria. Por quê? Porque é um hormônio que estimula esse processo de saciedade, como eu disse, de realização, de contentamento. Quando passa o efeito daquele medicamento, por exemplo, da fluoxetina, que é muito comum nesses processos, tudo volta ao que era. Ou seja, aquilo tem um tempo de duração. A felicidade plena, não. A felicidade plena tem outra contextualização na vida. Ela é perene, é uma coisa tão forte que ela, quanto mais ela é estimulada, mais ela cresce dentro de nós. E para ser estimulada essa felicidade é preciso o amor incondicional, que ainda está muito difícil. Porque o amor condicional, ele nos vincula a uma condição. Eu amo tanto quanto eu sou amado. Só o amor de mãe é que foge um pouco desta realidade, porque a mãe ama seu filho independente do que ele seja, ou que ele lhe traga como correspondente desse amor. Mas nem todos são assim, nem todas são assim. Então, por isso a vida lhe foi dada como prova, dele depende a suavização de seus males, e ser tão feliz quanto possível na terra. Veja que ele fala dos males, daí a gente entender porque Jesus nos afirmou que veio para os doentes, são exatamente os portadores, como todos nós, ainda desses fatores pendentes no nosso processo evolutivo, que são os males que nós carregamos, a maledicência, a inveja, o próprio orgulho, o egoísmo que nós já falamos. Todos nós somos portadores desses fatores que trazem para nós consequências danosas, e tudo isso fomentado por um único meio, que é o pensamento. Então, não basta pensar, você tem que pensar bem, ter força de vontade. Ter força de vontade é usar mais a ação do que a prece, porque eu vejo as pessoas quererem transformar os templos religiosos em balcão de negócio. Eu vim aqui pedir a Deus, eu estou aqui porque eu preciso de ajuda. Tudo bem, nada contra, mas não pense que isso é o suficiente, como nós vimos anteriormente, para a concretização e a realização. A vida não trabalha com sonhos apenas. A vida é uma contextualização da própria realidade. Transformar essa onda de possibilidade em realidade, ou seja, colapsar uma função de onda, é você transformar algo que você pensa em algo que você pode realizar. Isso só acontece com força e determinação interior. Controlar os pensamentos. É como se o nosso pensamento fosse uma mangueira. Então, a água flui dentro da mangueira, mas a mangueira ela é cheia de buraco.
E esses buracos vão fazendo com que aqueles vazamentos ocorram. Quando o líquido chega no final, praticamente ele já não existe. Assim a gente faz com o pensamento. A gente vaza tanto pensamento, a gente mistura tanta coisa, e que, consequentemente, o resultado esperado não é aquele que a gente tanto imaginou que poderia ser. Porque a gente tem uma mente que eles chamam mente de macaco louco, pula de galho em galho e não sabe em que galho fica. A gente está sempre mudando. Quantas vezes a gente cria uma possibilidade antes dela acontecer? Tem uma história interessante, que era de um homem que ele era pessimista por natureza. O seu pensamento sempre levava ele para o pessimismo. E disse que numa determinada noite ele via por uma estrada deserta, e de repente ele dizendo a si mesmo, alguma coisa vai acontecer. Essa estrada está muito deserta, tudo é muito escuro, eu não sou uma pessoa de muita sorte, geralmente se fala muito nessa palavra sorte, e de repente baixou o pneu do seu carro. Ele disse, eu já sabia que ia acontecer. No mínimo aconteceu. E aí ele desce, olha e verifica que realmente o pneu do carro estava furado. Ele vai, abre o porta-mala, e quando vai tirar o pneu do suporte, verifica que não tinha o macaco. Ele disse, eu já sabia que ia acontecer isso. Só faltava essa, não tem o macaco. E ele observou uma casinha distante, uma luz acesa, ele disse, eu vou lá. Eu vou lá e tenho certeza que o dono da casa, ele tem um macaco. E ele saiu em direção à casa, aí começou pensando, no mínimo ele vai me cobrar algum dinheiro por isso. Geralmente é assim, nessas horas as pessoas exploram muito a gente. E se ele vier cobrar um valor acima do que seria normal, eu vou ter que dizer umas verdades a ele. E quando ele bateu na porta e o homem abriu, ele disse, faça o que você quiser do seu macaco e não venha me explorar, porque eu não vim aqui para ser explorado. Ou seja, ele criou toda uma condição que não existia. E nós somos assim. Quantas vezes nós criamos uma força, pensamento, de algo que nem sequer aconteceu? Geralmente a gente faz isso com o amanhã. O amanhã não existe, gente. O amanhã é uma possibilidade, é uma onda, mas que não ainda foi colapsada. É lógico que nós não podemos ser irresponsáveis a ponto de não verificarmos o amanhã. É verdade. A vida de natureza consciente, ela é uma estrutura para o amanhã, mas o amanhã ele não existe ainda. O meu amanhã é meu hoje. Como o meu ontem está sendo também o meu hoje. O melhor momento e o mais importante momento da nossa vida é esse que nós estamos vivendo aqui. Então, educar o pensamento é saber controlar os sentimentos. Nós temos sentimentos de toda a natureza, nós temos sentimentos bons, sentimentos ruins, mas saber controlar isso é a disciplina do pensamento que faz. Veja uma pessoa com síndrome do pânico, é um medo irracional, porque medo é um fator importante na nossa vida, é um mecanismo de defesa. Se eu não tiver medo, eu posso ser audacioso ao ponto de comprometer a minha própria integridade física. No assalto é preciso que a gente sinta medo para não querer se degladiar com o assaltante. É uma estratégia do próprio corpo. Aquele que não usa dessa estratégia corre risco de vida. Agora, o medo racional, ele é mais do que natural, até porque nós estamos hoje vivos, porque os nossos ancestrais, os homens do antepassado, tinham medo. E o medo fez com que ele preservasse a vida. Agora, o medo irracional, eu estou com medo de algo que ainda vai acontecer, isso com certeza não é algo muito salutar e não nos proporciona nada de positivo. E aí é exatamente isso que ele chama de pânico. Então, a síndrome do pânico, ele tem medo de sentir a reação, e quando ele sente a reação, ele tem medo, ou seja, ele está preso a uma mesma realidade que ele criou, que não é verdade. Não é? São pessoas que têm reações das mais diversas, uma das mais famosas e conhecidas é a agorafobia. Ágora significa praça, eram as praças de comercialização antiga,
E as pessoas, consequentemente, elas passaram por alguma frustração, algum sentimento negativo ali aconteceu e ela não resolveu, aquilo ficou como pendência dentro da sua realidade, ela arrasta pelo sentimento do passado para o presente e ela reage de maneira totalmente inconsequente, transformando uma coisa que pode ser tão normal num pânico e num ato de desespero interior. E não é fácil se libertar disso. O espírito traz consigo sua bagagem milenar, que representa suas conquistas de muitas vidas passadas, que está lá no nosso inconsciente. Nós somos herdeiros de muitas experiências. Quando Freud, usando da psicanálise, ele fazia uma viagem ao passado de cada um, verificando que grande parte dos nossos desequilíbrios são consequências de natureza do passado, ele não foi além da vida uterina. Mas todos nós somos espíritos reencarnantes. E como reencarnantes nós tivemos outras vidas e outras experiências, se assim podemos dizer. E nelas nós talvez tenhamos tido dificuldades e alguns fatores que estão sendo estimulados a ser trabalhado agora. E a gente muitas vezes não entende, porque nos falta exatamente pela força do pensamento, estruturas de base, para buscarmos no entendimento o que nós estamos vivendo naquele instante. Traz também em si mesmo o germe da perfeição, o ideal nobre e superior que é o nosso superconsciente. Todos nós temos esse ideal, né? Nós temos essa necessidade de buscarmos algo maior. E para isso nós fomos programados e estamos vivendo. Mas como é que eu posso estimular meu superconsciente se nada eu consigo construir sequer com o meu consciente? É aquilo que nós falamos através do pensamento, né? O espírito evolui através da ação constante nos dois mundos, tanto o mundo material como o mundo espiritual, utilizando sua bagagem do passado e interagindo com o meio no presente, recebendo inspiração superior, que pode perceber devido ao germe da perfeição que possui em si mesmo, construindo assim o seu próprio futuro. Olha o que Emmanuel nos diz aqui, construindo o seu futuro. Mas ele mostra aqui que todos nós temos o germe da perfeição. Nós somos seres criados por um Deus que é perfeito. Por ser criaturas de um Criador perfeito, nós temos o dom da perfectude. E por que é que nós cometemos tantos deslizes e tantos erros? Porque nós somos perfectíveis. Nós temos o germe, como ele disse, mas esse germe, ele ainda não foi devidamente estimulado dentro de nós. Por isso que aquele pensador que teve lá em Delfos, disse-nos, através daquela expressão, né, conhece-te a ti mesmo. É buscar esse germe dentro de você. É saber que você pode, tudo você pode. Mas para tanto é preciso, como nós falamos anteriormente, o sentimento, o pensamento e, sobretudo, a ação. Pedro Baldi nos traz uma mensagem muito interessante. O infinito não é o imenso, o incomensurável, como se costuma pensar. Sempre que a gente pensa no infinito, pensa em algo muito distante. Vejam que lá, na correlação quântica, ele observou que longe não existe, que tudo está correlacionado, as coisas estão muito mais próximas e interagindo uma com as outras do que nós podemos imaginar, principalmente o pensamento. E aqui ele diz, não é grande nem é pequeno, é simples, tudo é muito simples, nós é que complicamos pela forma como nós pensamos. É uma atmosfera natural e tranquila, na qual caíram os limites e foi superada a negação. Um oceano luminoso e tranquilo, livre e sem turbulência. Veja o que é o infinito, não é? Um espaço e o tempo. O espaço e o tempo são trevas, cisões, prisões, barreiras e negação. Veja como nós somos limitados ainda por esses fatores que são de natureza muito mais humana do que espiritual. O infinito é um estado de repouso, onde o espírito, ao chegar, terá ultrapassado a sua dor e seu trabalho. Isso é evolução, aquilo que nós também vimos. Nessa dimensão superespacial,
O universo e o ser têm a mesma dimensão. Mas isso vem exatamente através das palavras de Pietro Baldi nos dizer o quanto nós entendemos e devemos entender do que seja essa realidade da vida. Porque nós somos fruto de uma cultura, de um pensamento, onde a matéria tem uma predominância acima do que nós podemos imaginar. Tudo é matéria, tudo é materialismo. O mundo mergulha nesse processo onde o poder, o ter, está muito acima do que é mais importante do que o ser. Eu sou, eu não tenho. Você já é possuidor de tudo que o seu pensamento puder lhe dar como aquisição sua. Depende de como você está elaborando e projetando esse pensamento. A dissolução do eu, perde-se a individualidade humana para se adquirir uma nova e imensa no seio de Deus. Morre-se no próprio egoísmo para ressurgir em todas as coisas. É o encontro e a dissolução do seu próprio eu. Você tem que matar este homem velho, como ele disse, matar esses pensamentos que são de natureza tão conflituosas e tão inquisidoras, e criar um novo. O que é um novo? Um novo é isso que nós estamos aqui tentando estimular através dessas palavras, que você pode mudar, e tudo pode mudar. Mas a gente permanece preso a esse homem velho, aos velhos costumes, aos velhos hábitos, recordações que nem sempre trazem para nós sensações agradáveis, o ressentimento, a mágoa, tantas coisas que são tão venenosas e estão inoculadas dentro de nós, nos transformam em pessoas doentes, rancorosas e conflituosas. Então, se funde o todo sem se destruir. Não adianta você querer tirar coisas que não podem ser tiradas. O mal, ele não pode deixar de existir como realidade, porque uma vez criado, ele passa a coexistir. Mas eu posso modificar o seu perfil na minha vida. Eu posso transformar uma coisa ruim numa experiência de advertência, uma coisa boa, positiva. Perdoar não é esquecer, como ele disse. Não é esquecer o mal, é não devolver o mal. É não desejar ao outro aquilo que o outro desejou a você. Mas você não pode esquecer, porque o pensamento, ele não é de natureza da informática, como nós deletamos, não. O pensamento, ele uma vez criado, ele permanece dentro de nós. Mas vocês viram lá, naquele correlacionamento quântico, que independente da distância, você pode estar sempre interagindo. Buscar sempre construir novos pensamentos e pensamentos positivos. Enfim, o que fazer para que uma gota não se evapore e deixe de existir? Dissolva no oceano e a gota se tornará o oceano. Está tudo, como eu disse, tudo inserido em tudo. Temos pressa. O trabalho evolutivo, ele é vasto. Não podemos perder tempo nas hesitações das hipóteses, nem retardar no controle das análises. Ser sempre uma pessoa centrada, criteriosa, sempre percebendo, analisando cada coisa, dando o sentido que a vida precisa ter. Porque uma vida sem sentido não é vida. A vida precisa de objetivos. Todos os dias nós temos que ter metas, algo a conquistar, porque a evolução cobra de nós. Os que negarem vão ficar nas trevas. Quem que está na treva? Nós temos dois lados dentro de nós, o lado luminoso e o lado sombrio. Você que escolhe em que lado você quer ficar. Isso tudo pode ser modificado à medida que você modifica o pensamento. Estamos dentro de um dilema, ou ressurgir no espírito ou morrer na matéria. É interessante a própria construção da vida. Nós recebemos um corpo que começa a morrer a partir do momento que ele começa a nascer. Então tudo se decompõe, mas o espírito, ele cresce. À medida que a matéria perde o seu sentido, o espírito cresce dentro da sua própria realidade. E assim a gente tem pensado, e assim nós temos que continuar pensando. Daí a gente tem entendido agora porque
O grande mestre, filósofo, cientista, René Descartes, tinha toda a razão. Penso, logo existo. Existir é pensar. Mas para que você tenha uma existência plena, uma existência de conquistas, de realizações, e que possa ser feliz dentro daquilo que a felicidade lhe permite, é preciso diligenciar e controlar, comandar, sobretudo, o seu pensamento. Uma boa noite a todos e até a próxima.